Olá, a partir de agora você acompanha uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin sobre a votação da proposta de reforma trabalhista que aconteceu agora há pouco na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal. Um placar que surpreendeu, porque havia uma expectativa de que o relatório do senador Ricardo Ferraz, que já havia sido relator na CAI, né, senadora, fosse aprovado também na CAS. No entanto, surpreendentemente, houve uma mudança na Comissão de Assuntos Sociais e quem venceu nessa votação foi uma proposta em paralelo, um relatório em paralelo apresentado pelo senador Paulo Paim, não é isso? Na realidade foi o relatório posto em votação e como eles perderam a votação, foram 10 votos contrários ao relatório do senador Ferraz e 9 votos a favor, automaticamente entra o voto vencido, né? E esse foi o primeiro voto separado, protocolado na comissão, que foi o voto do senador Paim. Então, esse que passa a representar a Comissão de Assuntos Sociais. E você tem razão quando diz, porque nós mesmos fazíamos um levantamento da situação da CAS, que é a Comissão de Mérito, a Comissão de Assuntos Sociais. É a principal comissão por onde tramita a matéria. E chegamos à conclusão de que a correlação de forças nos era menos favorável, ou seja, pior ainda do que a Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, na votação, nós vencemos. E por razões que são razões muito importantes. São parlamentares que não vieram, que foram substituídos por outros, o que demonstra que o governo não tem, assim, uma vida tão tranquila no que se refere à aprovação desse projeto, dessa reforma aqui no Senado Federal. E daqui para frente, qual é a expectativa da senhora? Então, nós ganhamos uma batalha, mas ainda a guerra está em curso, né? Então, nós não podemos baixar a guarda, temos que continuar agindo. A nossa primeira tática foi de garantir o debate. Aí eles diziam, os senhores querem procrastinar. Não, nós não queremos procrastinar, nós queremos o debate. Nós queremos que cada senador, cada senadora tenha a oportunidade de saber o que está votando nos seus detalhes, porque, afinal de contas, o projeto que o Poder Executivo havia mandado para a Câmara tinha 7 artigos. O relator apresentou um substitutivo em que mexe em mais de 100 dispositivos da CLT. Ele mexe profundamente, enfraquecendo a Justiça do Trabalho, ele praticamente destrói a competência da Justiça do Trabalho, numa série de artigos da CLT que estão sendo modificados. É um projeto que retira direito dos trabalhadores, aí ele disse não, mas os direitos constitucionais estão preservados, por exemplo, direito a seguro-desemprego que está na Constituição. Licença maternidade, Peraí, mas o né? Direito de seguro-desemprego que está na Constituição, esse também é ameaçado. Por quê? Porque na lei prevê a possibilidade de uma demissão amigável. Ou seja, o patrão, ao invés de demitir, porque quando a demissão é sem justa causa, não cometeu o trabalhador nenhuma falha, não é? Então, mas mesmo assim o patrão o demite, aí é considerado demissão por justa causa. Ele tem que receber todos os seus direitos trabalhistas, o patrão ainda paga uma multa, não é? E ele tem direito a acessar o seguro-desemprego. Pois bem, criaram a figura da demissão amigável. Aí o patrão disse assim, olha, eu estou precisando de demitir aqui, mas eu quero que essa demissão seja amigável, que a gente faça em comum acordo. Aí você vai receber só a metade do que tem direito. Não vai receber o seguro-desemprego, mas vai poder acessar o FGTS. Ou seja, então está acabando com a indenização na prática. Aí o trabalhador pergunta assim, bom, se eu for entrar na justiça, quanto tempo eu vou demorar para ganhar o meu direito? Correndo o risco de não ganhar. Então eu vou aceitar melhor isso do que nada. Mesma coisa ao final de cada ano. Eles criaram uma figura que é uma quitação anual de pagamentos de benefícios trabalhistas e salarial. Então, no final de cada ano, o patrão chega para o empregado e diz assim, olha, esse aqui é uma declaração de que eu lhe paguei tudo, que eu não lhe devo nada, nem de salário, nem de hora extra, nada. Ele assina. O trabalhador assina aquilo. Com aquilo, ele nunca mais vai poder reclamar um direito que lhe foi subtraído, que não lhe foi pago devidamente. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes, na boa parte das vezes, o patrão não cumpre com a legislação e não paga todos os direitos. Agora, ele não reclama imediatamente na justiça, porque se assim ele fizer, no dia seguinte ele está no olho da rua. Entendeu? Então, é claro que tira direito. Agora, o que é pior
fala de modernidade. De moderno não tem nada. Fala que vai criar novos postos de trabalho. Não cria um novo posto de trabalho, pelo contrário, precariza aqueles que já existem. Porque eles criam uma figura, você quer ver? Autônomo exclusivo. Poxa, o profissional autônomo, ele é autônomo, por isso ele é autônomo, ele é independente. Ele tem autonomia, independência, o livre-arbítrio de fazer o que bem entende. Trabalhar para quantos quiser, para quem quiser, a preço tal, XXX. Só que eles estão criando a figura desse profissional exclusivo, ou seja, eu contrato ou você contrata um trabalhador, não assina a carteira dele, ele é um autônomo exclusivo, ele só trabalha para você. Mas não tem nenhum registro na carteira, então você não recolhe nenhum centavo para a previdência dele. Você veja como é grave, é muito grave. Então não destrói apenas o direito do trabalhador, ele destrói a previdência social, porque prevê também a possibilidade de que parte do salário, não importa quanto o limite, digamos, se a pessoa ganha R$3.000, aí o patrão disse assim, não, mas desses R$3.000, 10% que você está recebendo a título de premiação. E mais R$200 a título de bônus. Então, você retira dos 3.000 que ele ganha, você retira 500. Então, na carteira só vai registrado 2.500. E ele só recolhe os direitos trabalhistas e previdenciários a partir daqueles 2.500. Os R$500 já saem fora de tudo. E diz que isso pode ser permanente. A terceirização, eles ampliam geral, ampla e restrita. Eles mudam até o conceito de grupo econômico. É um horror. O que é o grupo econômico hoje na legislação? Um grupo econômico é uma holding, os mesmos proprietários são donos de várias indústrias, de vários ramos diferentes. Por exemplo, que está na moda falar da JBS, a JIF, que é uma holding, é proprietária da JBS, que trabalha com processamento de proteínas, carne e tudo mais, mas também é proprietária, por exemplo, da Alpargatas, que é aquela que fabrica as havaianas e tudo mais, é de uma mesma holding. Hoje, no conceito da legislação, se um trabalhador trabalha para a JBS e não recebeu os seus direitos, e a JBS por uma razão ou outra faliu, você pega imediatamente a Alpargatas, porque é da mesma holding, para fazer jus e pagar os direitos trabalhistas. Eles retiram isso, mudam o conceito. Agora, não basta ser do mesmo grupo econômico, tem que ser do mesmo ramo, porque se não for do mesmo ramo, acaba a solidariedade. Regime de 12 horas por 26, por 36, diz que pode ser remunerado os intervalos. Remunerado, você já pensou? E o acordo feito individualmente. Eles equiparam demissão coletiva com demissão individual, que atualmente a legislação trata diferente. Para haver demissão coletiva, ou seja, uma fábrica que tenha 200 funcionários queira demitir 50, ele tem que conversar com o sindicato da categoria, que tem que conversar com o poder público e estabelecer um plano para não criar um caos social, porque além de um caos familiar, você cria um caos social. Está lá escrito na lei que você pode fazer isso sem comunicar ninguém. E o relatório do senador Paulo Paim tem outra... Não, ele rejeita. O relatório, o voto separado é simplesmente rejeitando, não é? Ah, tá. Nós até estamos trabalhando, mas como não avançou as negociações, porque nós dialogamos muito com esses que defendem, porque eles não defendem o conteúdo do projeto. E porque eles criticam, leia o relatório do Ferraço, do senador, que você vai ver, nem ele defende, nem o relator. Mas mesmo assim, ele indica a aprovação do jeito que veio da Câmara. E relata um tal do acordo que teve. Isso gera modificações. Agora, eu digo o seguinte, eu fui eleita pela população para exercer minhas funções de senadora. Ele abriu mão, o relator, que é do Espírito Santo, eu digo isso a ele, o Espírito Santo passa a contar com 2 senadores, porque o senador Ferraço abre mão de ser senador a partir do momento em que ele tem o poder de fazer um relatório, dizer o que deve ser aprovado, o que deve ser modificado. Ele pode até apresentar um outro projeto, se quiser, ele tem esse poder, mas não, ele indica para o presidente Temer vetar algumas partes, que são muito ruins, segundo ele, e modificar outras por medida provisória. Isso. Então, em nome de quem? Que segurança é essa?
Então, veja, nós dizíamos lá atrás, o verdadeiro golpe eles querem dar contra a nação brasileira, avançar nas privatizações, na retirada dos direitos dos trabalhadores, no fim da Previdência Social. E é isso. Agora, eu fico feliz de ver uma parcela significativa e importante das senadoras e dos senadores compreendendo que isso é a pior coisa que nós poderíamos fazer para os trabalhadores. Isso é um presente grego. Isso aí é um absurdo. Nossas digitais não virão aqui de jeito nenhum. Senadora, nós já estamos com o tempo esgotado, na verdade, mas faço mais uma pergunta antes da gente encerrar. A expectativa da senhora é que no plenário se repita o que aconteceu hoje na CAS, na CCJ se repita? Qual a expectativa da senhora? Olha, no plenário nós vamos dialogar bastante com o presidente Eunício, porque é um projeto assim tão impactante que ele não pode ser discutido no bojo, assim como se diz, na sua integralidade. Ele tem que ser discutido ponto a ponto. Porque eu falei das demissões agora, não falei ainda do trabalho insalubre para as gestantes e lactantes. Você já pensou? Permite o trabalho insalubre para gestantes e lactantes? Falei do autônomo exclusivo, as férias que podem ser parceladas. Não, mas só se o trabalhador quiser uma pinóia. Quem vai determinar quais serão o parcelamento das férias é o próprio empregador. E teria muitas coisas para a gente falar ainda do trabalho intermitente, que as pessoas ouvem, mas não sabem o que é. Acham que é uma coisa moderna e boa, não é não. O trabalho intermitente é quando o contrato é por hora. Eu contrato o trabalhador, mas por hora. Então, e no final do mês ele só vai ganhar as horas trabalhadas. Se o montante das horas que ele trabalhou for inferior ao salário mínimo, ele recebe. Mas ele não vai receber o salário esse é um mínimo. dos itens que o relator, o senador Ricardo Ferraço, sugere regulamentação, Isso, não da gestante, uma série de itens, porque é um absurdo. Eles dizem não acaba com o salário mínimo. O salário mínimo é um direito constitucional, está na Constituição, mas na prática ele acaba. Porque esse trabalho de contratação, trabalho intermitente, ele não tem nenhum limite. Ele, por exemplo, podia dizer, então, ele contrata o trabalho intermitente, mas o mínimo que um trabalhador vai receber é o salário mínimo. Não. O mínimo que o trabalhador vai receber são as horas que ele trabalhou. Ou seja, é outra figura, como acaba com a indenização, como acaba com um monte de direitos que os trabalhadores têm hoje. E por isso a estratégia no plenário seria conversar com o presidente Eunício sobre... Para debater item a item, esse é que é o nosso objetivo, porque... Debater item por item, mas a votação tem que ser global, né? A votação é global, agora você pode apresentar destaque para a votação em separado, né? Tá. Isso eu posso, se eu quiser, eu destaco cada um dos artigos para votação em separado. Então tem uma possibilidade até de discussão e votação dos itens por partes, um a um dos mais polêmicos. Exatamente. Então que nesse caso não fosse aplicado uma norma que nós temos no Senado, que apenas os destaques de bancada, e é um número reduzido, os destaques de bancada que serão analisados individualmente, né? Os demais são analisados em bloco. Então, pela importância, pelo impacto que todo o projeto trata, é que nós vamos sugerir a ele que seja debatido e votado item a item, porque são itens diferentes, né? Mas isso não implica em mudanças que retornaria a matéria para a Câmara? Claro, mas é essa que é a segurança. Óbvio que se a gente mudar aqui, a matéria vai para a Câmara. Volta para a Câmara. Mas o que é melhor? Voltar para a Câmara é muito melhor e mais rápido e mais seguro do que entregar uma carta branca para esse presidente, que nós nem sabemos se amanhã continuará a ser presidente, para ele fazer o que ele bem entenda. Gente, até ontem nós discutimos a terceirização, a gravidade. A terceirização é um único ponto, é um pontinho deste projeto. Gente, mas eu vou encerrar essa entrevista, sem querer encerrar. Eu acho que eu vou encerrar essa entrevista perguntando se a gente não poderia fazer uma segunda sobre o que seria, qual é a validade de uma reforma trabalhista e qual seria ela, na sua opinião. Perfeito, vamos sim. Então, eu agradeço a sua presença, agradeço também a sua senadora, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse ou outros nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.